Primeiramente, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Pode começar pela Fernanda. Deixa eu dar o microfone aqui para as meninas. Fernanda, quem é você? Conta pra gente, como se a gente não conhecesse a Fê, né? Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer ao pessoal da Ferjan por ter feito essa coletânea só de pessoas que têm parentesco com pessoas com algum tipo de deficiência. E agora eu vou me descrever para vocês. Sou uma linda jovem branca, tenho meus cabelos pintados de louro, à altura dos ombros, estou vestida de um vestido vermelho com azulão e uma sandália bege. Bom, eu sou a primeira repórter com a síndrome de Down e reconhecida pelo Ranking Brasil. O meu programa especial é totalmente voltado para a inclusão social de pessoas com deficiência que passa na TV Brasil. Tem autodescrição em língua de sinais. Sou palestrante há mais de 12 anos. Eu viajo para várias capitais do Brasil, dando palestras sobre a minha vida profissional e a minha vida pessoal e das minhas atividades. E também sou autodefensora pela Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down. Sou ativista pela causa do mundo das diversidades. Eu sou vários tipos de cores. Eu sou preta, eu sou azul, sou branca, sou amarelo, sou vários tipos de cores, porque eu abranjo toda a diversidade do mundo da inclusão, não é, Alex? É isso mesmo. Uma salva de palmas para Fernanda Honorato. Eu também sou digital influencer. Que não Tá posso bombando deixar as de redes que eu tô falar. vendo, viu? Sigam a Fernanda lá, Fernanda Honorato 01, é isso? É Fernanda Honorato _01. Perfeito. Vamos conhecer agora a Maria Antônia. Maria Antônia, tá ligado o microfone aí? Passa isso. Obrigada, Fê. Boa tarde, todos e todas. Eu sou uma mulher de 47 anos, cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos, pele clara e estou de vermelho. Eu sou mãe de 3 filhos, o Luiz, que tem 27 anos, tive o Luiz muito nova, com 20 anos, foi uma experiência de maternidade muito... que me trouxe, né, muitas questões e muitos aprendizados. Depois tive a Beatriz, que é a minha segunda filha, que nasceu com síndrome de Down. E aí foi muito interessante, porque depois do parto da Beatriz, um pediatra dela falou assim: Maria, se você quiser fazer uma coisa pela sua filha e por você, pelo seu marido, pelo seu outro filho, tenha mais uma. Eu acho que mais um filho pode trazer um equilíbrio para essa família. Eu tenho muito medo que você fique achando que tudo na vida da Beatriz é por causa da síndrome de Down. E você ter um outro filho vai te ajudar a ter um parâmetro também de você conseguir ir isolando o que pode ser realmente que é relacionado à síndrome de Down e o que é da Beatriz e, né, é da personalidade dela, da idade dela. E aí a gente teve depois mais uma filha, Marina. E é muito interessante, essa semana eu estava comentando, né? Marina é quase uma terapeuta, né? Aí Beatriz ficou menstruada, e aí Marina, que maravilha, Bia! Vamos comprar as suas calcinhas, vão ser maravilhosas. Que sorte, meu amor, que delícia. E é muito interessante isso, né? Quando a gente pensa que as experiências que a gente vai tendo, o Alex falou muito isso, né? Vão construindo, né, essa forma como a gente vai lidando com as questões, essa forma como a gente vai se organizando também como família para lidar com isso. Eu sou educadora, trabalho com educação já há mais de 20 anos, e depois do nascimento da Beatriz, fiz um mergulho muito grande na inclusão. Então, atualmente, eu trabalho com ciência, tecnologia, inovação e educação inclusiva. E sou cofundadora do Movimento Down, junto com outras parceiras aí que também têm filhos e irmãos com síndrome de Down. Maravilha. Mandar um abraço para o pessoal do Movimento Down, Patrícia. Me ajuda aí, quem mais, Antônia? É a Patrícia, a Cris e a Bianca. A Cris e a Bianca, isso aí. Carol. Eu não sei se... Não. Olá a todos, eu sou a Carol, vou me audiodescrever, sou uma mulher de 40 anos morena. Eu estou com uma camiseta escrito "Compartilhar o cuidado é um compromisso coletivo". Eu tenho um cabelo escuro comprido. E queria também agradecer o convite de estar aqui hoje. Eu estou muito feliz e até um pouco nervosa de estar perto de tanta gente que eu admiro. E muito alegre também. Eu tenho 2 filhos, a Alice e o Antônio. A Alice tem 10 anos e nasceu com síndrome de Down.
E, por causa dela, eu comecei a criar vários materiais para conseguir estimulá-la em casa. Ela tem algumas questões de fala associadas. E, com o nascimento do Antônio, eu fui tendo um pouco de dificuldade em continuar fazendo os materiais impressos, encadernando, imprimindo para ela. E eu comecei a colocar essas coisas no computador, na internet, transformando os livros que eu fazia em vídeos. Para minha surpresa, outras famílias foram gostando dos vídeos que eu fazia, a coisa foi ficando grande, e hoje em dia eu estou caminhando para 500 mil de inscritos no YouTube. Acho que ano que vem a gente completa 1 bilhão de minutos assistidos nos vídeos e músicas que eu faço. Uau, gente, uma salva de palmas! E eu me sinto extremamente sortuda e privilegiada de poder trabalhar com uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonada, e ainda ter alguma forma de impacto social dentro daquilo que eu sou, que eu tenho propriedade em fazer. Eu não sou uma pessoa assim que tem o talento da fala, de estar no palco, mas eu realmente gosto muito dessa coisa de criar músicas, criar atividades, criar animações. E eu me sinto muito sortuda de estar conseguindo, dentro daquilo que eu tenho habilidade, ter impacto social, que sempre foi um desejo latente muito grande em mim. Maravilha. Já fica com o microfone, vou começar com você. A Carol participou da nossa coletânea e a missão da Carol era falar sobre essa maternidade atípica. Carol, a tua experiência como mãe, quando você descobriu que a tua filha ia ter síndrome de Down, como é que foi essa mudança que aconteceu na tua vida? Bom, foi a minha primeira filha, então tudo era novo para mim, né? Então eu fui aprendendo a ser mãe, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo a ser mãe de uma criança com deficiência, então eu estava aprendendo tudo do zero. E por isso que eu não tenho muito parâmetro, assim, eu fui aprendendo tudo ao mesmo tempo. Para mim, a maternidade sempre foi assim. Você recebeu a notícia na hora, como é que foi? A gente não soube durante a gestação, a gente soube que a Alice tinha nascido com síndrome de Down um dia depois do parto. Perto de outras histórias que eu conheço, a gente teve um momento da notícia relativamente humanizado, até as pessoas foram acolhedoras, e eu já tinha vindo de um colégio onde tinha inclusão, então isso fez muita diferença. Né? A gente acha que é bobagem, que não faz diferença, fez muita diferença. Eu vejo como isso, para mim, teve efeito perto de outras mães e famílias que não puderam conviver com crianças e jovens e adultos com síndrome de Down. E eu comecei a minha carreira sendo auxiliar de professora, então eu já tinha sido até professora de jovens com síndrome de Down, então, para mim, aquilo não era uma coisa tão desconectada da minha realidade, e isso fez muita diferença para a gente. E, com o tempo, eu fui aprendendo algumas coisas que eu achava que seriam muito difíceis, foram muito fáceis. Algumas coisas que eu achava que seriam fáceis são difíceis, e assim a gente vai aprendendo com a vida, né? Maravilha. Maria Antônia, aproveitar esse gancho, você também é mãe da Bia, que tem síndrome de Down, mas você que faz parte do movimento inclusivo há tanto tempo e ajudou a construir esse movimento inclusivo aqui no país, como é que você enxerga essa questão da notícia? Porque a gente vê que hoje a gente está vivendo uma nova era, né? Antigamente a gente falava em viver o luto quando nascia uma pessoa com deficiência. Hoje a gente fala que não é luto, é vida, né? Mudou a forma da notícia. Como é que está medicina em relação a isso? Como é que você enxerga? Acho que a gente ainda tem um grande desafio em relação a isso, né, Alex? Eu acho que essa ideia de que a deficiência é uma má notícia que você tem que dar, né, e que ela vem sempre muito carregada com aquele ar meio de, olha, sinto muito, as coisas não deram tão certo. Isso ainda é o mais frequente que a gente ouve, né, de relato das famílias. Alguns casos são bastante assustadores, né, a forma como as pessoas falam, olha, você se prepara porque, a partir de agora, a sua vida acabou. Não é raro as pessoas dizerem que receberam a notícia dessa forma. Mas a gente vê também movimentos, né, de associações e organizações junto com maternidades, né, e profissionais da saúde que vêm trabalhando com os profissionais da saúde a forma de dar corretamente a notícia, né, apresentar o diagnóstico como um fato, mas não como um fardo, né, não como algo a se lamentar. Claro que ninguém quer ter um filho com deficiência, né? Se não é um desejo, você fala, ai, nossa, quando nasce, a pessoa fica impactada com aquela notícia, mas a vida da pessoa segue e a vida dessa pessoa é tão valiosa quanto de qualquer outra. Eu acho que a coisa que eu aprendi quando a Beatriz nasceu é que, se a gente está incomodado porque a pessoa é como ela é, o problema é nosso, porque cada um é como é.
E a gente tem que parar para se pensar, para se perguntar por que me incomoda tanto que o outro seja como ele é. Então, eu acho que essa é a grande questão que está por trás de pensar sobre o diagnóstico, de pensar sobre a deficiência, né? Como é que a gente faz um deslocamento de colocar uma projeção no que o outro tem que ser e esvazia as possibilidades do outro ser pleno sendo dentro daquilo que ele é. E como que a gente pode, de fato, se conectar com as pessoas como elas são e permitir que elas sejam, né, felizes e realizadas, e nós também, junto com elas, sendo como são, porque, afinal de contas, se cada um olhar para cada um de nós a partir daquilo que a gente não é, todos nós ficaremos, né, subvalorizados e com menos possibilidades de nos desenvolvermos, né? Então, acho que a grande questão do diagnóstico, né, da notícia é essa: como é que a gente consegue mostrar para os pais que um filho com deficiência é mais um filho, né, que, claro, vai precisar de uma série de cuidados, de atenções, e a gente tem que ter essa informação para passar, a gente tem que orientar, a gente tem que apoiar, mas é mais um filho que, assim como outro qualquer, em vários aspectos vai corresponder às nossas expectativas, em vários outros não vai, e vida que segue, né? É isso mesmo. Fernanda, você foi a responsável por abrir a coletânea, né? Você tem o teu texto que vai abrir a coletânea, que você fala sobre nada sobre nós sem nós. Sem nós. Por quê? Porque essa palavra foi fundada em 1960 e ela foi criada em 1981. E o Nada Sobre Nós fala o que significa isso para você? Esse lema, nada sobre nós sem nós, revê os nossos direitos de capacidade às pessoas com algum tipo de deficiência. Nós estamos aqui para ensinar à sociedade que nos respeite cada vez mais e que dê mais oportunidade. Perfeito. Eu acompanhei muito a tua trajetória, né? Você faz parte de inúmeros projetos do Cromossomo 21. E o que eu sempre digo assim, brinco, que por trás de uma grande pessoa, mulher ou homem, tem uma grande família que acreditou e que apostou, né? Então, eu sei o quanto a tua mãe e teu pai estiveram furando bolhas, né, Fernanda, para colocar você nesses lugares. Me fala sobre o papel da tua família nessa tua grande conquista de hoje você ser essa grande mulher. Bom, Alex, eu e a minha mãe sempre acreditamos numa inclusão total e restrita, porque na minha época não tinha muita informação como hoje em dia agora tem. Porque eu já sofri alguns tipos de preconceito, tanto na minha infância, no meu trabalho. Assim, quando eu entrei para o programa especial, teve um maluco que foi falar que a minha chefa, a Ana Patrícia Hennig, por ser uma maluca, para colocar uma pessoa com deficiência intelectual para ser uma jornalista. Mas ela acreditou em mim. Ela viu o meu potencial que eu dava para a coisa. Aí eu mergulhei nisso. Eu deixei esse maluco falando sozinho. E teve O que importa é que eu nasci para o dom, para a coisa. Porque eu já me encantei pelo jornalismo há muitos anos atrás. Eu brigava com a minha família, deu ser a Marília Gabriela, que é a minha atual musa inspiradora, que eu me inspirei. E cada um da minha família tinha um personagem de um artista bem famoso. E a minha mãe deu conta do recado como Suzana Vieira. Olha só. Foi. Cadê a Suzana Vieira? Dá um oi aqui. Suzana Vieira, cadê você? Tá ali a Suzana Vieira. Bom, eu tive outro tipo de preconceito também na área da saúde pública, por causa dos meus alinhadores da Invisalign, que eu coloquei, que aqui está, os alinhadores. Teve uma pessoa que me fez um preconceito nas redes sociais da minha dentista, que era a doutora Marta. Aí eu me senti na obrigação de fazer um vídeo, botei essa pessoa no lugar dela. Muito bem. As redes sociais também estão aí para ensinar, não é mesmo? Que bom que você fez isso, Fernanda. Fê, eu acho também importante você falar de como foi a tua trajetória na TV Brasil, né? Você é a única repórter com síndrome de Down do Brasil. Como é que você conseguiu chegar lá? Além de ser do Brasil, Alex, eu também sou do mundo. Vou contar uma história de uma reportagem que eu fiz com a cantora Maria Bethânia. Bom, aí o pessoal entrou em contato com meu pai, através do e-mail do meu pai. Aí peguei a minha chefa, fui para o Copacabana Palace. Foi um evento que houve aqui no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. O jornal o Globo, da coluna de Gente Boa, do Joaquim esteve lá, tem a Valinda
estava lá, mas geralmente a Betânia não dá entrevista para ninguém. Mas para mim a Betânia cedeu. Vou dizer o porquê. Eu fiquei desde o início do evento da Isabel Filardes, com o Luiz Melodia, que houve um show em prol da ONG A Força do Bem, por causa do filho da Isabel Filardes. Aí eu fui. Me disseram o seguinte: Fernanda, geralmente a Betânia não dá entrevista para ninguém. Peguei, relaxei, fiquei até o final. Foi só eu chegar no camarim, Alex, que eu caí em prantos. Quando eu vi a Betânia ali na minha frente, eu não resisti. Eu caí em choro, junto com ela. Porque eu sempre curti a Betânia desde pequenininha. Tanto eu e a minha avó, a mãe da minha mãe. Que demais. Uma salva de palmas para Fernanda Honorato, gente. E nesse meio tempo, os italianos estiveram aqui no Rio. Aí me disseram que o Brasil, que estava em terceiro mundo por ter uma síndrome de Down como repórter, como referência. Você é referência no mundo hoje, é isso, né? Do mundo e do Brasil. Muito legal. Minha conversa agora com as meninas aqui, com a Maria Antônia e com a Carol. Vocês são mães, também são ativistas, e eu queria entender hoje, a Maria Antônia ela trabalha com isso também, começar por você, então. Como é que você enxerga hoje a escola comum recebendo pessoas com deficiência? Você acha que a gente está vivendo uma era da educação inclusiva ou não? Isso ainda é raso, está mais no discurso social. Os nossos desafios, né? Assim, a gente teve a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que é um marco, né, na implementação, de fato, de uma escola inclusiva no Brasil. A gente teve agora, recentemente, um retrocesso, né, ganhando força, aí, de novo, a discussão da educação especial. O Movimento Down, assim como outras organizações, né, se colocou, né, publicamente, né, favorável às escolas inclusivas. Qual é a grande questão, né, que eu acho que é importante a gente falar, Alex? Porque, assim, ao mesmo tempo em que eu sou educadora, eu também sou mãe, eu também faço parte, né, de grupos de mães. Muitas vezes é muito difícil para você chegar para uma mãe que recebeu 10, 12 negativas de matrícula, como eu já vi, para o filho dela, de diretoras falaram: sinto muito, mãezinha, eu não vou... aqui não é uma escola para o seu filho, e falar assim: não, você tem que continuar batalhando o resto da vida. É muito difícil a família ter que fazer sozinha esse processo como se fosse uma luta individual. Porque a questão das pessoas com deficiência não tem que ser uma luta individual de cada pessoa, de cada família. A gente, como sociedade, tem que dar as condições para que, quando essa mãe bater na primeira porta, essa escola dê garantia a essa matrícula do filho dela. E que as escolas sejam todas elas inclusivas, para que a gente possa garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de estudar em escolas comuns junto com seus pares, com e sem deficiência. Então, assim, na hora que a gente fortalece uma ideia de que há escolas especiais, mas não é para você colocar o seu filho na escola especial, que recado é esse que você passa também para essas famílias que estão ali batalhando e que estão buscando o melhor para os seus filhos e que, muitas vezes, veem naquela escola especial talvez algo que lhe pareça mais adequado como uma escola para os seus filhos. Então, assim, eu acho que, como política pública, é importante esse compromisso, né, do Estado brasileiro de que todas as escolas sejam comuns, sejam regulares, que crianças com e sem deficiência possam conviver juntas, porque na vida vai ser assim. A gente quer que eles consigam trabalhar num lugar que vai ter pessoas com e sem deficiência, que eles possam frequentar uma praça, um parque, um cinema, um teatro, um espaço que vai ter pessoas com e sem deficiência. Como é que as pessoas vão saber como atuar nesses espaços inclusivos da sociedade se, ao longo de toda a sua vida escolar, ele ficou num espaço homogeneizado? Não tem mágica, não vai acontecer. E aí depois a gente fala: é por causa da deficiência. Não é por causa da deficiência. É porque a gente não dá as condições para que as pessoas com deficiência se desenvolvam plenamente num ambiente em que vai permitir que elas, ao longo da sua vida, possam desenvolver as suas relações da melhor forma possível. Então, assim, a escola regular ela é importantíssima, a escola inclusiva ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Ela não pode ser uma luta só das famílias das pessoas com deficiência, ela precisa ser um direito, né, assegurado pelo Estado brasileiro.
E a gente tem que, de fato, assumir como coletivo, como sociedade, né, essa perspectiva de que ganhamos todos quando estamos todos juntos. Né, o Instituto Alana tem uma... que a gente se conheceu juntos, né, na ONU, e a Marcos e a Ana estavam lá também, do Alana. O Alana publicou uma pesquisa muito interessante, que foi uma revisão bibliográfica da Escola de Educação de Harvard, onde eles analisaram, né, centenas de pesquisas, e que se percebeu que os alunos sem deficiência aprendem, têm resultados acadêmicos melhores quando tem alunos com deficiência nas suas turmas, em relação àqueles alunos sem deficiência que não têm alunos com deficiência nas suas turmas. Mostrando que a inclusão não é só positiva para o aluno com deficiência, que também aprende mais e melhor, a gente tem, né, também pesquisas nesse sentido, mas também é mais positivo para os alunos sem deficiência, porque é nos ambientes diversos, né, heterogêneos, que a gente cresce. É diante da necessidade de lidar com o outro, que nunca é igual a mim, né, que sempre vai trazer questões novas, vai sempre me colocar diante, né, da necessidade de desenvolver novas possibilidades ali, que a gente tem a nossa possibilidade maior de crescimento. Então, a escola inclusiva também é uma escola que acolhe melhor a população como um todo e que é o caminho para que todos os alunos com e sem deficiência possam ter melhores aprendizados. Maravilhoso. Inclusive, Maria Antônia, a gente sabe que essas experiências inclusivas elas estão em todas as esferas sociais, né? O Alana também fez uma pesquisa junto com o Instituto Mackenzie que mostra o quanto você contratar uma pessoa com síndrome de Down melhora a saúde organizacional da sua empresa, em 5 pilares. Então, além da educação inclusiva, pessoas com síndrome de Down em ambientes corporativos melhoram a saúde organizacional. Isso é pesquisa, isso são dados científicos que foram comprovados. Então, a gente precisa falar sobre isso também. Carol, você é mãe, a Alice está na escola regular? Sim, a Alice está na escola regular e eu queria também somar a fala da Maria Antônia e dizer que o que a gente observa hoje em dia é que a gente nota que tem muitas práticas educacionais padronizadas que não refletem a sociedade maravilhosamente plural que a gente está inserido. E essas coisas vão passando, mas daí chega um aluno com deficiência naquela sala. O que ele faz? Ele escancara o problema dessa metodologia. E o que eu sugiro é que a gente aproveite essa chacoalhada que a entrada dessa criança com deficiência faz, que escancara que isso não dá certo nem para ele, nem para os alunos sem deficiência, e a gente comece a repensar tudo, porque esse é um problema que não é individual, é um problema sistêmico, então não tem como a gente atacar esse problema de forma individual. A gente aproveita esse chacoalhão para criar métodos mais humanizados, para criar uma maior sinergia com a família, trazer essa família mais para a escola, aproximar esses pais, porque os pais têm uma bagagem extremamente valiosa, são pessoas que tiveram contato com essa criança desde o nascimento dela, são anos e anos junto com essa criança, não no sentido de sobrecarregar mais essa família que já está, com certeza, super sobrecarregada, mas no sentido de tirar dessa família como que eu posso acessar melhor essa criança, como que eu posso trazer o conteúdo para ela. E isso é bom para todas as crianças, né? A gente tem, eu não sei se vocês já ouviram falar no termo curb cut effect, não sei se alguém já ouviu falar, que é o termo calçada rebaixada, fazendo uma tradução livre aqui, que quando você faz uma mudança pensando numa pessoa com deficiência, você está deixando o ambiente mais inclusivo para várias outras pessoas. Por exemplo, quando você rebaixa essa calçada, a pessoa que está com um carrinho de compras consegue passar, a pessoa com a mala, a pessoa com a bicicleta, a pessoa com TDAH que não repara no desnível que tem, a pessoa de skate, a pessoa com andador, a pessoa com carrinho de bebê. Veja, uma coisa que foi feita pensando em uma pessoa, quantas portas se abriram. Porém, é importante a gente lembrar que as coisas que são feitas para pessoas com deficiência, elas são feitas independente da gente pensar nisso tudo. Elas têm que ser feitas porque as pessoas têm esse direito. Mas, claro, é sempre bom a gente imaginar que, quando a gente vai rompendo barreiras, quando a gente investe no design universal, a gente está criando um ambiente que é múltiplo e maravilhoso para todos, todos saem ganhando, né?
por exemplo, a legenda, pessoas com bebê de colo, que não podem ouvir um barulho alto, que estão num ambiente que precisa ser silencioso, enfim. Quando a gente vai rompendo essas barreiras, e eu acho que, por mais que o meu trabalho seja simples, ele foi muito... sem querer, eu acabei fazendo um pouco de design universal, e, hoje em dia, o meu maior público são, inclusive, pessoas que não têm síndrome de Down, são pessoas com autismo, são pessoas estrangeiras que querem passar a língua materna para o seu filho, são crianças surdas também que assistem meu canal. Então, ao fazer um material que ia rompendo essas barreiras, eu consegui, não vou falar que 100% das crianças, né, porque isso não existe, mas eu consegui abranger muitas crianças que antigamente não aprendiam, sabe? E acho que isso é uma prática que a gente tem que tomar como padrão, assim, não assim, criei um método e depois vamos ver como vamos fazer, como deixar isso mais acessível. Não, vamos desde o início tirar as barreiras, ensinar de várias maneiras. E a gente também fala muito em ensinar, e eu queria fazer um convite para a gente também pensar em como perceber o aprendizado daquela criança. A gente, às vezes, consegue até deixar o ensinar múltiplo, mas, na hora de cobrar o conhecimento, é sempre igual, é sempre através da prova, é sempre através do teste, é sempre através da escrita, sabe? Então, também vamos perceber como a criança aprendeu de maneiras múltiplas também. Enfim, essa é a minha contribuição para o que eu percebo assim na escola, que eu acho que todos os alunos saem ganhando. Eu consigo lembrar da minha experiência na escola, eu com certeza teria sido beneficiada de um aprendizado mais prático. E, enfim, vou trazendo assim para a realidade dos meus filhos as coisas que eu gostaria também de ter tido acesso, mais representatividade, mais inclusão, mais acessibilidade. Enfim. Maravilhoso. Perguntar para a Maria Antônia, salva de palmas para a Carol. Eu sempre penso assim, Maria, que se a gente tem uma educação que é chamada de educação inclusiva, significa que a nossa educação ela é excludente ainda, né? O que falta para, de fato, a educação ser apenas educação para todos? O que você acha? A escola pública para todos é uma construção recente no nosso país, né? A escola foi fundada no nosso país para poucos, né? Ela não foi pensada para ser para todos. Quando a gente começa a colocar todos os alunos dentro da escola, né, eu acho que talvez os alunos com deficiência são a última leva aí, né, de excluídos do sistema que foram sendo trazidos, junto com eles a gente traz as questões todas da sociedade. Né? Porque quando a gente trabalha com um grupo mais selecionado, mais homogêneo, né, que teve ali mais oportunidades, muitas vezes esses métodos padronizados não são os melhores, mas até dá certo. Na hora que eu começo a trazer um grupo mais diverso e que traz, né, outras questões de referências, né, de informações prévias, né, de experiências de vida, a gente começa a ter que lidar com os nossos desafios dessa desigualdade brutal que a gente vive no nosso país. É um país marcado pelo racismo, pelo machismo, pelo capacitismo, pelas desigualdades. Então, assim, isso tudo entra dentro da escola. Então, a escola inclusiva, a escola para todos, ela é uma escola dura, porque ela é uma escola que reflete a vida como ela é. E ela é uma escola que vem a fome da criança que não está conseguindo comer, vem junto, as questões emocionais vêm junto. Não é ali uma criança que está toda resolvida para você, né, fazer só uma coisa a mais. E aí eu acho que esse é o nosso grande desafio como sociedade, né? Que como é que a gente constrói essa escola, que é uma escola para trabalhar a democracia, a igualdade de oportunidades, a redução de desigualdades, como é que a gente enxerga as pessoas, como é que a gente dá voz a essas pessoas, como é que a gente dá voz a essas famílias, a essas comunidades. E eu acho que talvez por isso que as pessoas com deficiência incomodem tanto na escola, porque diante delas fica mais difícil negar, né, essa diversidade que vem junto, né, para dentro da escola, quando a gente assume a escola como uma escola mais plural. E assim, eu acho que a gente acompanha aí, né, várias experiências. A Carol falou muito aqui, né, das múltiplas formas de aprender. A gente ouve muitas pessoas falarem que a sociedade do século XXI, né, o aluno do século XXI precisa disso, daquilo outro. Tudo isso que o aluno do século XXI precisa
é o que também a criança com deficiência vai possibilitar que essa escola desenvolva. Eu, por exemplo, como eu faço parte de um grupo, a gente tem um laboratório maker aqui no Rio, aqui na Lapa. E aí foi muito interessante, porque muitas vezes as pessoas falam: você é da área de tecnologia? Eu falei: não. Como é que você foi montar um espaço maker? Eu falei: é por causa da inclusão. Como assim? Eu falei: porque como na inclusão a gente precisava discutir materiais mais customizados, que não fosse uma resposta já pronta, pré-pensada pelo mercado, mas que fosse algo que fosse ser desenvolvido ali e customizado a partir daquelas questões que apareciam, a gente encontrou no espaço maker um espaço que nos permitia criar algo que aquele grupo, ou que aquelas pessoas, ou que aquela iniciativa que a gente queria ali demandava. Então, muitas vezes, o que a gente acha que vai ser, né, algo... não, vocês criaram esse espaço para poder trabalhar com tecnologia. Não, para trabalhar com inclusão. Também trabalhamos com alunos sem deficiência, né? Mas assim, eu acho que essa percepção de que, quando a gente pensa em cada um, a gente atende todos, eu acho que é a grande questão da escola para todos, né? Muito bem. Fernanda, para a gente encerrar, eu queria que você desse um recado para todo mundo que está assistindo, presencial, online. O que você pediria para as pessoas para que a inclusão, de fato, virasse uma realidade na vida de todos? Bom, primeiramente, eu diria o seguinte para os pais, os profissionais da área do mundo da inclusão. Acreditem no potencial de cada um, de seus alunos e de seus filhos. Acreditem nele. Assim como a minha mãe fez comigo, vocês deveriam seguir o exemplo da minha mãe. Ela saía comigo e me apresentava. Oi, eu sou Fernanda, e você? Está tudo bem? E assim foi em seguida. Eu fui inserida na sociedade e no mercado de trabalho. É só dar oportunidades e acreditar no nosso potencial, no nosso ponto de vista. Porque nós estamos na luta, no segmento da pessoa com deficiência, porque também sou conselheira pelo CONDEF Rio, Alex. Uau, Fernanda! Para ler o teu currículo, eu teria que ficar um dia inteiro aqui, né? É rainha da bateria, é repórter, né? Musa da Portela. Musa da Portela. Já conduzi as 2 tochas, olímpica, paralímpica. Olha aí, ó. A olímpica, Não disse? o Alex foi só para me ver. É isso mesmo. Fui lá mesmo. Ia perder esse evento, né? E para a gente finalizar aqui, então, agradecer mais uma vez a você, Maria Antônia. O que você também deixaria de recado para quem é educador? Tem tantos educadores aqui da Firjan, né? Pessoas que acreditam na inclusão. Qual é a estratégia? Qual é a forma mais rápida e efetiva da gente buscar a educação inclusiva nos nossos espaços? É parar de olhar para o diagnóstico. É muito comum, quando as pessoas me chamam para dar formação, falam assim: não, mas a gente queria, sim, um dia sobre síndrome de Down, um dia sobre autismo, um dia sobre... Não dá. Porque, se você estiver olhando para o diagnóstico, você não vai enxergar aquela criança, você não vai enxergar o aluno, você não vai conseguir ser capaz de pensar em como você vai acessar. E aí eu dou muito exemplo da Beatriz, a minha filha, né? Que Beatriz tem ainda uma questão de fala, né? Ela fala, mas ela não tem uma fala tão bem resolvida, né? E a Luna, que é uma outra amiga dela, que também tem síndrome de Down, fala pelos cotovelos com uma clareza assim, impressionante. Eu falo: bom, as duas têm o mesmo diagnóstico. Você pensaria na mesma estratégia para trabalhar com as duas? Então, assim, quando a gente olha para o diagnóstico para poder pensar a prática pedagógica, a gente erra. A gente tem que olhar para a criança e pensar: o que essa criança faz? O que ela gosta? Né? Como é que ela vai se mobilizar? Como é que ela vai ser motivada? Como é que ela vai conseguir acessar, perceber esses materiais? Como é que ela vai conseguir acessar essas informações? Como é que ela vai conseguir demonstrar aquilo que ela sabe, né? Aquilo que ela ainda não sabe? E aí eu estava até contando, né, quando a gente chegou aqui, que meu filho trabalha muito com inteligência artificial, e a gente está fazendo um botezinho, porque a Beatriz adora a Luluca, e aí a gente está fazendo um botezinho da Luluca conversar com ela. A Luluca manda o áudio e ela tem que mandar por escrito a resposta para a Luluca. Porque não tem jeito melhor de convencer Beatriz a escrever que não seja mandando uma mensagem para a Luluca. Então, assim, entender que as pessoas se movem pelo que lhes interessa.
As pessoas se engajam naquilo que faz sentido para elas. E se a gente não parte daí para poder pensar nas práticas pedagógicas inclusivas, elas não serão inclusivas. Então, acho que talvez esse seja o maior aprendizado aí que a gente tem nesses anos todos aí e nas experiências que a gente vê os educadores botando em prática, Brasil afora, eu acompanho a escola no Brasil inteiro. Quando a gente enxerga a criança e é capaz de pensar, né, como essa criança pode ser envolvida no processo de aprendizagem, ela aprende, porque elas aprendem. Maravilhoso. Eu, se tivesse... Eu contei para vocês que eu rodei, né, no terceiro ano em matemática, mas é porque eu sou sinestésico, gente. Eu aprendo pegando, não sou nem visual nem auditivo, né? Então, se eu tivesse tido, acho que um professor que realmente explorasse esse meu lado, né, intuitivo e sensível, assim como existem outros alunos que também estão nesse mesmo espectro, com certeza, talvez eu não estaria mais um ano estudando na escola do ensino médio. Carol, para a gente finalizar, você como mãe, eu queria que você desse um recado como mãe, para quem é mãe de pessoas com deficiência e também para quem vai ser mãe de pessoas com deficiência. Qual o recado que você diria para esse mundo de possibilidades que se apresenta após esse nascimento? Parabéns, né, por se tornar mãe. Bem-vinda a esse desafio maravilhoso, o desafio mais difícil e maravilhoso da minha vida. Também queria, ainda dentro da temática do evento, estimular essas mães a se aproximarem da escola e também estimular essa escola a se aproximar desses pais, que eu acho que está aí um ponto que é muito frutífero, que a gente precisa explorar mais. Também queria aproveitar o momento para dizer que eu venho de uma família de professores, e então eu sei como os professores estão, na sua imensa maioria, dando tudo que podem, querendo acertar. E também, se a gente tem que celebrar a diversidade dos alunos, eu queria que os gestores, coordenadores também celebrassem a diversidade dos professores, não fizesse com que eles fossem todos iguais, também celebrasse essa criatividade dos professores, dessem para eles esse espaço e também que reconhecesse. Muitas vezes esses professores não são reconhecidos, isso desanima demais. E reconhecimento, seja uma promoção, um elogio, de qualquer forma, para que aquela pessoa se sinta encorajada a continuar. E eu acho realmente que o caminho está na união dessa família e dessa escola, e a escola também possibilitar com que isso aconteça, trazer essa família para dentro, seja através de inúmeras iniciativas, enfim. Enfim, para esses pais que estão recebendo essa criança, lembrar que é uma criança acima de qualquer diagnóstico. Eu tenho uma fala que eu costumo dizer que a minha filha é muito mais que a soma dos cromossomos dela, e essa é uma coisa que vocês têm que ter muito em mente, até como professores também, como a Maria Antônia falou. Esse aluno é muito mais que o diagnóstico dele, e é por isso que eu proponho essa interação com a família, porque isso vai humanizar essa criança. Perfeito. Uma salva de palmas para Fernanda Honorato, Maria Antônia Goulart e Carol Rivelo. Muito obrigado pela participação de vocês.